Oi, deixa eu te perguntar uma coisa bem direta. Você consegue ficar sozinho, de verdade, sem pegar o celular, sem puxar assunto com alguém, sem tentar ocupar o tempo com qualquer coisa? Porque parece simples, mas não é. A maioria não consegue, e não é nem por fraqueza, é porque ninguém ensinou a gente a lidar com isso. A gente cresce achando que ficar sozinho é ruim, que sempre tem que ter alguém por perto, que o silêncio precisa ser preenchido, que ficar sozinho é sinônimo de estar mal. Desde pequeno é assim, sempre tem barulho, sempre tem coisa acontecendo, sempre alguma distração, e quando não tem, parece estranho, como se o silêncio fosse um problema. E aí quando você realmente fica sozinho, bate aquele vazio, a mente começa a ir longe, se lembra de coisa que tentou esquecer, pensa numa situação mal resolvida, e do nada vem aquela sensação de que tá faltando alguma coisa, como se sua vida estivesse meio incompleta naquele momento. Isso é a solidão, não é só estar sozinho, é você estar sozinho e não se sentir bem com isso. É quando parece que você precisa de alguém para se sentir inteiro, quando o silêncio incomoda, quando o tempo se arrasta, quando sua própria mente vira lugar ruim de ficar. E o pior é que quando você entra nisso, a sua reação já é automática. Você foge, pega o celular sem nem pensar, fica ansioso, abre rede social, manda mensagem, liga qualquer coisa só para não sentir aquele vazio. Vai numa caça incansável de dopamina barata, só para não se sentir vazio ou sem estímulo. Só que isso só tapa o buraco por um tempo e depois volta, e volta bem mais forte. Porque quanto mais você evita isso, menos você aprende a lidar com isso. E aí começa a depender de conversa, de atenção, de alguém ali falando com você, sempre presente, saciando a sua vontade e a sua dependência emocional em alguém ou em algo. Isso vira um ciclo. Você só se sente bem quando tem alguém por perto, quando tem distração, quando tem barulho, quando tem coisas, movimento ao seu redor. Quando não tem, você fica mal, ansioso, paranoico. E isso é perigoso, porque você começa a aceitar qualquer coisa só para não se sentir assim. Qualquer conversa, qualquer companhia, até qualquer relação meia boca, só para não encarar o silêncio. Aí você acaba mantendo gente na sua vida que nem soma, entra em coisa que sabe que não é boa e aceita mesmo assim. Tudo por medo de ficar sozinho. Agora, preste atenção nisso. Existe um outro lado, a solitude. Pouca gente chega lá porque desistiu antes. A solitude é quando você tá sozinho também, só que tem uma diferença aí. Você tá bem com isso. Não tem desespero, não tem uma necessidade de preencher tudo o tempo todo. Só tá ali tranquilo, com seus pensamentos, seu tempo, seu espaço. Isso muda tudo. Porque você para de ver o silêncio como um inimigo e começa a ver como um espaço na sua mente. Um momento para respirar, para pensar melhor, para se entender. Mas para chegar nisso, você tem que passar por uma parte que ninguém curte, que é encarar a si mesmo, encarar a sua própria mente. E saber lidar com ela, conviver consigo mesmo, todos os dias, o tempo todo, sem distração nenhuma, sem fuga, sem dopamina rápida, sem estímulos, e isso é muito desconfortável. Vai aparecer coisa que você evitou por muito tempo, por insegurança, medos, dúvidas, lembranças ruins, mas é aí que o jogo vira, porque quando você para de fugir e começa a entender isso, você começa a crescer de verdade, começa a perceber padrão no que você sente, entende melhor o que te afeta, começa a ter mais controle sobre a mente e aos poucos aquele silêncio que antes pesava fica leve e você não sente mais aquela urgência de fugir e procurar uma válvula de escape barata. Começa a gostar da própria companhia e isso é muito forte. Quando você aprende a ficar bem sozinho, para de aceitar qualquer coisa. Não entra mais em uma relação por carência. Não segura mais gente na sua vida por medo de perder ou de ficar sozinho. E não procura validação das pessoas o tempo todo. Você só escolhe. Escolher muda tudo. Porque talvez hoje você ainda esteja na fase da solidão. Tá tranquilo. Mas o erro é continuar fugindo disso. Porque fugir só prolonga. O caminho é atravessar. Mesmo sendo desconfortável. Mesmo sendo estranho, porque do outro lado disso tem paz. O processo vai ser recompensado com o resultado e com o trabalho duro. Então, talvez o que você esteja sentindo hoje não seja falta de alguém. Talvez seja falta de conexão contigo mesmo. Isso não se resolve com mais gente, mais conversa, mais distração, mais barulho. Isso se resolve quando você aprende a ficar sozinho,
a lidar com sua própria existência sem se sentir vazio, quando para de fugir de si mesmo. Porque no fim, a diferença entre solidão e solitude é simples. Uma te destrói e outra te constrói. E a escolha de qual você vai viver começa na forma como você encara o silêncio.